Olá, pessoal! Professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula das nossas questões comentadas dos assuntos que vão cair lá no MMA. Então, a gente tem esse programa aqui no Soma para resolver o máximo de questões possíveis aí das temáticas que foram, então, colocadas no edital passado do MMA. E aí a gente tem esse encontro aqui semanal para resolver questões voltadas para a área de concentração 5 do antigo edital, que é a área de biodiversidade, tá? Então a gente já teve 11 aulas, a gente vai para a 12ª aula. Se você não acompanhou essas aulas anteriores aí, procura na plataforma, tá? Porque tem muitas questões que são voltadas para o perfil da banca. Agora a gente já sabe que é a Sebrasp, né? Mas sempre coloquei, ou quando a gente não sabia ainda, sempre coloquei questões ali da Sebrasp, FGV, enfim, são bancas que têm um nível, né, de cobrança bem alto. E a ideia aqui é que a gente entenda a forma como a banca cobra todos aqueles sistemas que estão elencados lá, tá? Então, essa que é a nossa ideia, trabalhar como que a banca cobra isso em provas, tanto na prova de 2011, que aconteceu em 2011, quanto nas últimas provas que a gente tem visto por aí, tá? Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Esse não é o único projeto do Soma, tem outros projetos para outros concursos aí também voltados, né, para essa troca de informação, para resolver questão e assim por diante. Se possível, dê like aí no vídeo, isso estimula, né, a plataforma, o canal a fazer mais vídeos gratuitos aí para vocês também. E se você ainda não é aluno do Soma, entra na plataforma do Soma, vê como estão lá os nossos cursos, né? Tem agora algumas promoções aí e se isso te atende de alguma forma, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, o nosso tema de hoje, o 12º tema, fala sobre a classificação taxonômica animal e vegetal. Bom, vou começar aqui então com uma questão já desse ano. O Sebrasp cobrou esse ano esse tema, né? É um tema que ele vai falar da parte mais básica de classificação de taxonomia, tá? Então, a Sebrasp traz aqui uma imagem, né? Considerando as imagens anteriores, para a gente essa que tá aqui do lado, que apresentam animais vertebrados, julgue os itens a seguir. A figura 3A1, 2, então 3A1, 2 é o quê? É essa figura dessa pererequinha aí, né? Representa um réptil, grupo de vertebrados, cuja maioria dos representantes apresentam um estágio larval, aquático e uma fase adulta de hábito terrestre. Fala aí para mim. O que você responderia nessa questão? Coloca aí no chat pra gente ir acompanhando. Esse bichinho aqui, ó, é um réptil? Não é, né? Esse bichinho aí é um anfíbio, tá? Ixi, que horror, né? É um anfíbio. Ele tem sim o estágio larval, aquático e a fase adulta de hábito terrestre, mas ele não é considerado um réptil, é considerado um anfíbio, por isso que essa questão tá errada, beleza? Então a gente tem que lembrar lá, né, as divisões dos grupos dos vertebrados, tá? Tem uma aula onde a gente tem um tema específico aqui dentro de biodiversidade, que é a taxonomia de vertebrados. Então a gente vai ter oportunidade de fazer mais questões nesse sentido aí, tá? Outra questão, mesma prova, esse ano, né, 2023, Sebrasp cobrou o seguinte, ainda considerando a figura, ela fala o seguinte: o animal representado na figura 3A1,4, então quem é 3A1,4? Esse aqui, ó. Pertence ao grupo dos tetrápodes, animais exotérmicos, que usam as penas para regulação térmica.
E aí, o que você responderia nessa questão? Tá certo, não tá? A gente tá falando desse animal aqui, ó. Ele é um tetrápode? Sim, ele é um tetrápode, tá? Só que ele tem os membros aqui, ó, esses membros modificados como asa, tá? É um animal exotérmico? Não, as aves aqui, aves são animais endotérmicos, tá? Elas possuem regulação térmica, beleza? Então, tá, as penas, elas podem até ajudar na regulação térmica. Tanto que, às vezes, a gente pode ver, né, uma ave ali com as penas eriçadas, quando tá muito frio. Então, ela tá querendo ali manter, né, uma temperatura, mas são animais endotérmicos, tá? As penas, elas só auxiliam, mas elas não são usadas para regulação térmica. Como, por exemplo, um lagarto que precisa ir para cima de uma pedra para poder absorver calor e assim por diante, beleza? Então, é isso daí que tá errado nesta questão. Bora para mais uma, então, questão de 2018 para o IFAM aqui, ó. Um botânico do século XIX coletou uma planta e a depositou em uma coleção, que é o herbário. Com o passar dos anos, o habitat natural dessa planta foi destruído e ela se tornou extinta na natureza, restando apenas o exemplar de herbário desse botânico. No ano de 2018, outro botânico, ao estudar o material que tinha sido coletado no século XIX, descobriu que a planta era, na verdade, uma espécie nova, a qual ele descreveu oficialmente como uma espécie nova extinta. A respeito de aspectos normativos e técnicos relacionados à situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. Conforme o Código Internacional de Nomenclaturas de Algas, Plantas e Fungos, não é permitido descrever uma espécie nova com base apenas em material de herbário. E aí, o que você responderia nessa pergunta? A gente não pode pegar o material que está em herbário e descrever uma espécie nova? Olha, pessoal, a gente pode sim, tá? Tanto que o cara fez isso aqui, né? O que eu preciso ter? Eu preciso ter ali, então, material suficiente para eu conseguir descrever uma espécie nova, conseguir distinguir isso, né? Então, eu tenho que ter lá folhas, né? Exemplares das folhas, exemplares das flores e exemplares dos frutos, para a gente conseguir ver ali, então, diferenças que possam, então, classificar isso como uma nova espécie. Mas não tem nada que impeça que um material de herbário seja usado para classificar uma nova espécie, tá bom? Desde que eu tenha as informações que eu preciso para diferenciar isso como uma nova espécie. Vamos para mais uma, 2018, SEDUC Alagoas. A classificação dos organismos vivos em 5 reinos tem como base as características desses seres e objetiva agrupar as espécies em determinado reino de acordo com caracteres específicos. Acerca desse assunto e da diversidade de vida, julgo os itens que se seguem. A taxonomia evolutiva tradicional e a sistemática filogenética ou cladística são teorias utilizadas para reconhecer e ordenar grupos taxonômicos. E aí, o que você me fala disso? Tá certo? Tá errado? Tá certa a questão, né, gente? A gente tem a taxonomia evolutiva e a sistemática filogenética ou cladística. Lembra que nas aulas a gente mostra lá para vocês, né, os cladogramas, que vai mostrar aqui, ó, toda a ramificação, a diferenciação que a gente pode ter dentro
de uma linha de tempo. Então, aqui a gente vai ter, né, um ancestral comum para todos esses grupos. Então, a gente tem aqui um ancestral comum para todos esses grupos. Aqui a gente vai ter, então, né, as características que fizeram esse grupo aqui se diferenciar. Vamos colocar aqui a espécie, mas não precisa ser espécie. Não vou pôr espécie, não, vou pôr grupo, para não confundir aí sua cabeça, né? Então, a gente tem aqui as características que fizeram com que esse grupo aqui se diferenciasse em um grupo. Aí, aqui, de novo, a gente vai ter várias características que fizeram esse grupo aqui, né, se diferenciar dos outros, né, e assim por diante. Aí, a gente vai tendo aqui diferenciações e a formação de diferentes grupos a partir dessa evolução, então, né, dos grupos e da diferenciação a partir de características relevantes, características taxonômicas, tá? Então, para cada um desses grupos, a gente pode ter aqui uma ou mais diferenciações características que fizeram com que eles se separassem, com que eles fossem, então, considerados um novo grupo, tá? Então, aqui a gente sempre vai ter essas diferenciações aí ao longo do tempo. Então, a questão está certinha, tá? Vamos para mais uma. Durante uma expedição para levantamento da fauna de anuros, sapos, rãs e pererecas de determinada região de Mata Atlântica no Parque Estadual Carlos Botelho de São Paulo, um pesquisador coletou vários indivíduos apresentados na tabela seguinte, que lista as espécies e o número de indivíduos de anuros encontrados no referido local entre agosto de 1999 e junho de 2000. Então, aqui tem todas as espécies, certo? E a quantidade de indivíduos de cada espécie que ele achou, tá? Considerando os dados apresentados na tabela, a classificação dos seres vivos e as regras adotadas para nomenclatura, julgue os itens. Na redação do nome da espécie, deve-se utilizar itálico ou sublinhado. Então, aqui a gente está vendo que todos os nomes eles estão em itálico, certo? Mas ele está me falando o seguinte, olha, se a gente tivesse aqui escrito assim, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em minúsculo. Chaunus. A sensibilidade da minha mesa é muito grande. Enfim, se a gente tivesse esse nome aqui sem itálico e sublinhado, é isso que ele tá falando aqui, que podia estar certo, tá? Lembrando que é não itálico, mas sublinhado, que estaria certo. O que você acha disso aí? Tá certo? Tá errado? Na nomenclatura é permitido? Ou itálico ou sublinhado? Sim, né, gente? Então, na nomenclatura binomial, como a gente está vendo aqui, para identificar que isso daqui é uma espécie, a gente pode ou colocar o itálico ou colocar o sublinhado separadinho, do jeito que eu mostrei ali, tá? Então, isso sim, faz parte da regra de nomenclatura e tá certo. Vamos lá, mesma coisa, né? Aquela tabelinha ali dos anuros, tem as espécies aqui nessa coluna e aqui a gente tem o número de indivíduos. E aí, a questão quer que a gente fale aqui, então, sobre a classificação e sobre as regras de nomenclatura, tá? Ixi, ó, essa aqui repetiu, essa aqui tá certa, né? Então, é sempre assim, itálico ou sublinhado. Beleza, vamos para mais uma, mas aí continua sendo a mesma questão com a tabelinha ali com os nomes dos anuros, os nomes das espécies e o número de indivíduos. Nessa tabela, foram identificadas 7 espécies distintas pertencentes a 7 gêneros também diferentes. Aí ele dá aqui o nome dos gêneros, né? Ictéricos, ornatus, brevipolicatus, albocignatus, albopunctatus, faber e parasinus.
Então, vamos vir aqui, ó, na tabela. Na tabela, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies. Então, beleza, aqui, ó, 7 espécies distintas, né? Diferentes aqui. Quantos gêneros a gente tem, ó? Isso daqui, Chaunus, é um gênero. Vou até pôr de outra cor pra gente diferenciar aqui, tá? Então, o que tá em vermelho ali é espécie. Agora, a gente vai falar de gênero, em azul. Então, isso aqui é um gênero, Chaunus, né? Isso aqui é outro gênero, Dendrophyniscus, sei lá. Esse aqui, Aplastodiscus, é outro gênero, 3. E essa galera toda aqui, ó, Ipsiboas, é outro gênero. Então, na verdade, a gente não tem 7 gêneros, a gente tem 4 gêneros, tá? E o gênero é sempre esse primeiro nome aqui, ó. Então, é o Chaunus, o Dendrophyniscus, Aplastodiscus e o Ipsiboas, tá? Então, é importante a gente ter em mente aí, né, o que cada componente da nomenclatura significa para não errar uma questão dessa, tá? A questão tá errada, não tem como ela tá certa. Beleza? Ótimo. Bora para mais uma. A respeito do sistema de nomenclatura binomial, julgue os itens a seguir. O sistema binomial não se aplica a grupos vegetais sem flor, como as briófitas. E aí, o que você me fala? Quando eu tenho lá, né, o grupo das plantas, quando a gente vai dividir lá o grupo das plantas, a gente tem um grupo que é o grupo das briófitas, tá? Que de fato não tem flor. Aí depois a gente tem as pteridófitas. Pteridófitas. Tem flor? Não tem flor também. Aí a gente tem a gimnosperma. Tem flor? Não tem flor também. E a gente tem as angiospermas. Tem flor? Tem flor. Então, o único grupo que vai ter flor para planta é isso aqui, tá? Então, são as angiospermas. O que ele tá querendo me falar aqui? Que o sistema binomial não vai se aplicar para o resto desses grupos aqui. Faz sentido? Não faz, né, gente? O sistema binomial, ele se aplica para todos os grupos, tá? Independente dessa característica de ter flor ou não. Ter flor ou não é uma característica de agrupamento cladístico. Então, quando a gente vai fazer aqui o cladograma lá das plantas, a gente tem aquelas que têm flor e as que não têm, beleza? Mas não tem nada a ver com a forma como a gente vai nomear a nomenclatura científica desse grupo, tá? Vamos lá, respeito também aqui da nomenclatura binomial. No sistema binomial, o segundo nome é o epíteto específico. E aí, é isso aí mesmo? O que você me fala? Como que você me responderia? Tá certo, né? Vamos fazer uma revisão zona aqui, ó. Vou escrever aqui o nome de uma espécie para vocês, tá?
virgilioides. Esse é o nome de uma espécie. Como eu não tenho itálico aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar, tá? É o nome de uma espécie, é a sucupira preta. Espécie aqui do cerrado, legal, linda, maravilhosa, tá? Bom, o que a gente tem de componentes aqui nesse nome? Primeiro que ele é binomial, então tem 2 nomes. Esse primeiro nome aqui é sempre o gênero, tá? Então, a gente chama de epíteto genérico. Ou seja, eu tenho outras boldíquias, professora? Sim, a gente tem várias aqui, ó, boldíquias SP, tá? Então, dentro desse gênero, eu tenho várias espécies, beleza? Aí, a gente vai ter aqui, então, o segundo componente da nomenclatura binomial, vou pôr de roxo, aqui ó, virgilioides. O que é o virgilioides? É o que vai definir a espécie. Então, a gente chama de epíteto específico, tá? É o que define. Tá, eu já sei que o gênero é Boudica, mas é Boudica quem? Então, aí eu tenho aqui as espécies que podem acontecer, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar dessa composição dupla aqui. Eu posso ter outros nomes, né, aqui no meio dessa bagunça toda? Posso, quando eu tenho variedade, né, quando eu tenho sub-raças, no caso dos animais. Mas, isso aqui é o básico para você lembrar, tá? Que a gente tem uma composição dupla aí, né, na nomenclatura binomial, e que um é o epíteto genérico e o outro é o epíteto específico, tá bom? Vamos lá. De acordo com o sistema binomial, o primeiro nome se refere ao gênero. Então, é só a gente voltar aqui, né? O primeiro nome sempre vai se referir ao gênero e o segundo nome é o que vai definir a espécie. É Boudica o quê? Virgilioides. Podia ser outra coisa? Podia, tá? Então, também essa questão aí tá certinha. Primeiro nome sempre se refere ao gênero, tá bom? Vamos mais uma. No que se refere às regras de nomenclatura previstas no Código Internacional de Nomenclatura de Plantas, Fungos e Algas, julgue os itens subsequentes. O Código Internacional de Nomenclatura não é objeto de alterações, uma vez que ele mantém estática a classificação dos vegetais. E aí, o que você me fala disso daí? Tá certo? Tá errado? Questão errada, né, gente? Deixa eu te explicar aqui direitinho por que essa questão tá errada. A gente tem, então, esse código de nomenclatura, ele foi criado justamente essas regras, tá? Essas regras de nomenclatura foram criadas para que a gente tivesse mais estabilidade e uniformidade, tá? Uniformidade na nomenclatura. Mas, poxa, o que ele tá me falando aqui? Olha, não pode ter alteração. Quer dizer que se lá em 1800 e não sei quanto eu classifiquei uma espécie aqui do Ficus devendus, porque eu não sabia direito qual espécie que era. Vem uma pessoa aqui em 2020, pesquisa e fala, não, cara, isso daqui é uma amaioa
guianenses. Quer dizer que eu não vou poder mudar, tá? Pode sim, existe essa possibilidade de alteração, inclusive nessa estrutura de como a gente escreve, do que representa cada uma dessas coisas, e isso tudo vai ser retroativo, tá? A menos que seja uma alteração tão absurda que o próprio código não aceite. Tem algumas coisas que o próprio código não vai aceitar. Então, por exemplo, a partir de agora a gente vai escrever tudo em inglês. Não, é latim, porque tem que manter estabilidade, tem que manter uniformidade, tá? Mas é sim objeto de alteração. Então, e essa alteração é retroativa. Todo mundo que tinha esse nome, então, passa a ter um nome diferente, ou toda aquela estrutura que antes era escrita de um jeito, agora vai ser escrita de outro, tá? Então, antes não colocava autor e ano, aí agora coloca autor, antes era autor, aí começou a colocar autor e ano, aí não é para colocar ano, aí agora é só nome da espécie autor, enfim. Isso pode ser alterado sim, tá? Desde que não fira nenhum dos componentes de estabilidade, de uniformidade que os códigos internacionais, tanto para planta quanto para nomenclatura de animais, estabelecem, tá bom? De novo, considerando o código de nomenclatura para planta, fungo e alga, julgue os itens subsequentes. Atualmente, os fungos e a maioria das algas não são considerados plantas, porém são classificadas tendo como base as regras que constam no mesmo código de nomenclatura para a classificação de plantas. E aí, o que você me fala? Olha, gente, de fato, né? Fungos e algas, eles não são classificados como plantas, tá? Eles têm ali, né? Não são considerados, na verdade, como plantas. Eles têm uma diferença muito grande lá. Lembra do que eu te falei das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas? A gente tem uma diferença estrutural muito grande desse grupo com os fungos e com as algas, tá? Então, apesar de estarem no mesmo grupo, eles têm uma grande diferença estrutural. Então, não são considerados como plantas. Tá, mas na hora que eu vou dar um nome, a regra de nomenclatura, qual que vale? É essa aqui, tanto que eles mudaram, né? De Código Internacional de Nomenclatura de Plantas, eles acrescentaram fungos e algas, tá? Então, sim, eles obedecem ali a classificação das plantas, tá bom? Próximo aqui, no que se refere às regras de nomenclatura, de novo, de plantas, fungos e algas. Uma ordem pode conter várias famílias botânicas, que por sua vez pode conter vários gêneros. E aí, o que é que você me fala disso aqui? A gente precisa relembrar aqui, para resolver essa questão, o tal do reficofage. Lembra disso daí? Reficofage, ele traz para a gente ali, então, uma diferenciação dos grupos que a gente pode ter. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Então, a gente tem aqui um grupo maior, que é o grupo do reino, aí lá nas plantas a gente vai ter isso aqui como grupo, tá? O grupo plantar é o grupo planta, né? E aí a gente vai ter nos filos as classes. Então, o que ele tá me falando aqui, ó? Na ordem, dentro de uma ordem de planta, eu vou ter várias famílias botânicas, beleza? Isso é verdade.
E dentro das famílias botânicas, eu vou ter vários gêneros botânicos. Beleza, tá certo, né? E dentro de um mesmo gênero, a gente pode ter várias espécies, continuando o raciocínio dele aí ainda, tá? Então, essa questão tá certinha. Tem sempre que lembrar essa hierarquia aqui, tá? Então, eu tenho a espécie que está contida no gênero, que está contida na família, que está contida na ordem, que está contida na classe, que está contida no filo, que está contida no reino, tá? Sempre relembrar essa ordem aí. Na década de 70 do século passado, o cientista Carl Woese revolucionou o meio científico ao utilizar a sequência de RNA ribossômico para classificar organismos. Com o uso pioneiro da filogenia molecular, surgiu a classificação dos organismos em 3 domínios: os eucariotos, as bactérias e a arqueia. Considerando esse assunto, julgue os próximos itens referente ao papel da bioinformática no estudo da evolução de genes e de organismos. A construção de árvores filogenéticas, que se baseiam em sequências moleculares de proteínas ou de nucleotídeos, utiliza metodologias como máxima verossimilhança, máxima parcimônia e inferência bayesiana para fornecer representações exatas da taxonomia de um grupo de organismos. O que você responderia para mim aí nessa questão? Quero saber de você. Como que você responderia essa questão? Verdadeira ou falsa? Ah, professora, mas a gente não viu isso. Bom, faz parte lá, né, da classificação e da taxonomia, essa parte de filogenética, que é o que eu mostrei lá para vocês, né? A gente cria grupos aqui, então, né? São criados grupos a partir de características específicas. E nesse caso aqui, as sequências moleculares, elas ajudam muito, tá? O que é a metodologia da verossimilhança? É a gente entender, então, quão parecidos esses grupos são, para poder justamente agrupar ou diferenciar ele. Da parcimônia, inferência bayesiana, são todos métodos que a gente usa para entender quem está mais próximo de quem e quem está mais distante de quem aqui, de acordo com essas características, tá? Agora, falar que a partir disso a gente vai fornecer representações exatas da taxonomia de um grupo de organismos, isso é impossível de acontecer, tá? Porque eu sempre tenho aqui uma incerteza que é: quem é esse ancestral comum? A gente nunca sabe quem é esse ancestral comum. Então, representações exatas é impossível da gente ter. E é isso que está errado nessa questão. É só essa afirmação aí de representações taxonômicas exatas de um grupo. A gente nunca vai ter essas representações exatas, tá? Porque a gente não consegue voltar lá no passado e descobrir determinadas coisas. A gente faz inferência a partir dos dados que a gente tem, que podem ser completos, mas podem também ser incompletos, tá bom? Então, é isso aí que tá errado. E com essa questão, a gente encerra os nossos estudos sobre classificação e taxonomia animal e vegetal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Eu espero vocês na próxima semana para mais um tema. Continuem estudando, continuem firmes aí no propósito de vocês de passar nesse concurso do Ministério do Meio Ambiente. Qualquer dúvida, participem dos grupos, né? Existe um grupo de WhatsApp específico para o Ministério do Meio Ambiente, que o link deve estar aqui na descrição desse vídeo. E não deixem de mandar as dúvidas de vocês, tá? Caso alguma coisa que a gente tenha falado aqui tenha ficado confuso, tenha ficado difícil aí de você entender, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.